Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Hoje eu quero trazer uma palavra muito importante para nós cristãos. O nosso texto básico vai ser 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 até o 20. Eu acho esse texto base muito útil, porque essa sociedade atual ela tem sofrido muito com a questão da fidelidade, especialmente quando vem as relações amorosas. Portanto, é importante introduzirmos e lermos o nosso texto base. Então, eu irei ler ele agora. Ou não sabeis que o que se junta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois uma só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nesse sentido, nós devemos olhar e analisar e compreender principalmente o que esse texto quer transmitir. Porque essa mensagem atual, ela vai auxiliar a atual geração, a atual situação do mundo e como nós podemos evitar a fornicação por meio do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então é importante desenvolvermos o que eu irei falar. A princípio, é importante nós relacionarmos a imoralidade sexual ao casamento, mas com uma ideia de contrapontos, ou seja, duas faces de uma mesma moeda. O que exemplifica isso é o fato do casamento representar ordem, a santidade e o compromisso, e a imoralidade sexual representa quebra de compromisso, desordem e a profanação. O casamento, ele é uma expressão de amor que vem de Deus, enquanto a imoralidade sexual, ela é a rejeição desse amor. Eu quero trazer pontos acerca do casamento e da imoralidade sexual. Primeiro, vamos compreender o casamento. Primeiro ponto, a instituição divina do casamento é a primeira. Para compreendermos isso, voltemos lá para Gênesis capítulo 2, versículo 24. Este versículo fundamental estabelece um padrão para o casamento. Portanto, deixará o homem e o seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma carne. Ele revela que o casamento foi projetado por Deus como uma união íntima e exclusiva entre o homem e a mulher. O propósito original do casamento inclui companheirismo, unidade familiar e a procriação. Por outro lado, não é somente neste âmbito que isso reflete, mas também reflete a imagem de Deus. Ele reflete essa imagem porque amor é Deus. E também amor é uma unidade. A união conjugal simboliza uma relação, a relação de Cristo com a igreja. Para o segundo ponto, temos a santidade e o compromisso, que traz o matrimônio como aliança. O casamento é uma aliança sagrada diante de Deus, que exige compromisso mútuo e fidelidade. Ele é destinado a ser uma união duradoura, baseada em amor, respeito e confiança, que além disso, ele inclui a pureza e a intimidade.
A intimidade sexual ela é reservada para o contexto do casamento, como uma expressão de amor e união entre os cônjuges. A instituição divina do casamento ela estabelece limites claros para a sexualidade humana. Todavia, isso ainda não é tudo que eu quero falar sobre o casamento, porque para complementar esses dois tópicos, é necessário adicionar o papel na sociedade e a visão de Jesus Cristo para podermos fundamentar completamente essa visão. Dessa forma, vamos falar do papel na sociedade, que traz o fundamento da família. O casamento é a base da família, que é a unidade fundamental da sociedade, e ele proporciona um ambiente estável e seguro para a criação dos seus filhos. E temos o reflexo do amor de Deus. O casamento serve como testemunho do amor de Deus pelo mundo, onde ele demonstra o amor para unir e transformar vidas. Segundo essa ideia, é ideal a visão de Jesus Cristo nisso, que vem por meio de Mateus, capítulo 19, versículo 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Assim sendo, Jesus reafirma a natureza indissolúvel do casamento, enfatizando a importância do compromisso e da fidelidade. Em resumo, a instituição divina do casamento é um presente de Deus para a humanidade, projetado para promover o amor, a unidade e a santidade em conjunto do amor. É uma aliança sagrada que reflete o caráter de Deus e serve como base para a família e a sociedade. No entanto, é de extrema importância falarmos do outro lado da moeda, a imoralidade sexual, que eu quebrarei ela em 3 principais tópicos. A desordem, que será parte do primeiro tópico, onde observaremos ela de 2 maneiras sociais. Uma no contexto social. A desordem se manifesta numa instabilidade familiar, no aumento de divórcios e na fragilidade dos laços sociais. E isso tem ocorrido muito atualmente. E isso traz a falta de respeito pelos princípios morais e éticos que contribuem para um ambiente caótico e inseguro. Isso também pode ser visto no âmbito pessoal. A desordem interna se reflete numa confusão emocional, na falta de propósito e na dificuldade de estabelecer relacionamentos saudáveis. A busca por prazeres momentâneos e a negligência dos valores espirituais podem levar a um desequilíbrio e uma insatisfação. Por outro lado, a profanação será o segundo tópico, que também pode ser entendida em 2 aspectos diferentes. Por exemplo, no âmbito sagrado, onde ela ocorre quando algo sagrado, como o casamento e a sexualidade, é tratado com desrespeito e banalidade. Vocês podem ver isso no mundo atual, com a exploração sexual, pornografia e a objetificação do corpo humano. Todos esses são exemplos de profanação e que estão hoje no mundo. Ainda mais, é observado que o corpo também anda sofrendo. Então, este corpo, que é considerado templo do Espírito Santo, é profanado quando é usado para fins imorais e egoístas. A imoralidade sexual reflete no abuso e na violência, que são formas da profanação no corpo. Também temos a quebra, a ruptura do compromisso, que compromete principalmente o casamento, onde traz a manifestação da infidelidade,
no divórcio e na negligência dos deveres conjugais. A falta de compromisso com os votos matrimoniais minam a confiança e a estabilidade do relacionamento. E na sociedade, essa quebra de compromisso se reflete nessa responsabilidade social, na corrupção e na injustiça, a negligência dos deveres cívicos e a falta de respeito pelas leis e instituições que contribuem para a deterioração da sociedade. E tudo isso está relacionado atualmente, irmãos. Tudo isso acontece. Por isso, eu quero trazer uma conexão dentre estes, já que esses três conceitos são intrinsecamente ligados. A desordem leva à profanação. A profanação, por sua vez, resulta na quebra de compromisso. A quebra de compromisso, então, gera desconfiança, que leva à desordem, e assim, uma bola de neve. Então, é importante notar esses conceitos que se aplicam à nossa vida, não somente na sexualidade. Então, nós precisamos compreender com profundidade estes conceitos para reconhecer os perigos que vêm da imoralidade sexual e da importância de cultivar valores como o compromisso, fidelidade e o respeito. Agora vem a parte ainda mais importante. Embora isso já tenha se debatido, vale ressaltar que o casamento traz o autocontrole e o compromisso, e o divórcio vai ter um efeito negativo nas suas crianças. Ademais, a santidade do sexo é importante, pois nós vemos isso em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 até o 20. O sexo fora do casamento une os corpos de forma inadequada. Porém, o corpo ele é templo do Espírito Santo, como é mencionado no nosso texto base. Portanto, essas relações sexuais antes do casamento são vistas como adultério. Isso vai contra os princípios do casamento, especialmente pois ela viola a pureza, onde a Bíblia enfatiza a importância da pureza sexual, tanto para os homens quanto para as mulheres antes do casamento. Então, essas relações sexuais fora do casamento são vistas como violação dessa pureza. Por outro lado, devemos aprofundar no quesito deste corpo ser o templo espiritual, relacionando ela com a nossa problemática, a imoralidade sexual, ou seja, pecados sexuais. Estes são particularmente graves porque envolvem uma união íntima que, segundo a Bíblia, deve ser exclusiva do casamento, onde podemos falar da pornografia, que atualmente entra no nosso contexto, principalmente porque ela veio a ser espalhada e difundida na internet, que facilitou esse acesso. Embora ela não seja explicitamente mencionada na Bíblia, da mesma forma que hoje a pornografia é vista como forma de lascívia e cobiça, que elas são condenadas nas Escrituras. As consequências destes pecados sexuais podem ser vistas principalmente na parte espiritual, em que vemos que há o afastamento de Deus. O pecado pode criar uma barreira entre o indivíduo e Deus, resultando sentimentos de culpa, vergonha e alienação espiritual. Também teremos o entristecimento do Espírito Santo. A Bíblia ensina que o Espírito Santo habita nos cristãos. E este pecado sexual o entristece, prejudicando a nossa comunhão, a nossa ligação com Deus. E essa imoralidade sexual, ela tem consequências
consequências emocionais e psicológicas. Por exemplo, se você olhar as feridas emocionais que são trazidas, pecados sexuais podem causar traumas emocionais, com sentimentos de culpa, vergonha, baixa autoestima e com dificuldades do relacionamento. Vícios e compulsões. A busca pela gratificação sexual fora dos limites do casamento pode levar a estes vícios, que podem ter um impacto devastador na vida do indivíduo. E há apenas uma forma de se livrar disso. Um exemplo é a busca por perdão e restauração. Apesar das graves consequências dos pecados sexuais, a Bíblia oferece a esperança de perdão e restauração por meio de Jesus Cristo. O arrependimento sincero e a fé em Jesus Cristo traz a cura. E precisa ser um arrependimento sincero para trazer a cura, libertação e um novo começo. A importância de honrar a Deus com o corpo, ela vem primeiramente porque nós fomos comprados por um preço. Jesus morreu lá na cruz do Calvário por nós, assim nos libertando de nossos pecados. E, por meio disso, a Bíblia, ao ensinar que nós cristãos fomos comprados por um preço, ela está se referindo a esse sacrifício, essa redenção, que implica que o nosso corpo não é mais somente nosso, mas de Deus. E nós devemos evitar a imoralidade sexual. Honrar a Deus evita qualquer forma de imoralidade sexual, incluindo essas relações antes do casamento, o adultério e a pornografia. Então, a pureza sexual ela é vista como essa forma de expressar gratidão a Deus, e principalmente pelo sacrifício feito. Então, nós precisamos mostrar e honrar a Deus usando do nosso corpo. Então, honrar a Deus com o nosso corpo expressa gratidão pelo sacrifício de Cristo e significa viver de acordo com os princípios bíblicos. Olá, Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial. Por favor, ajuda nossos irmãos a compreender a importância de evitar a imoralidade sexual. Que você possa trazer a eles a ideia que o casamento e a busca por Deus é a melhor forma de se evitar com que isso ocorra. Que você possa ajudar os nossos irmãos a poderem olhar e não temer. Que eles possam agradecer, honrando por meio do corpo a Ti. Que eles não vão procurar esses desejos efêmeros, desejos que vão deixar eles felizes por pouco tempo. Que você possa, Senhor, libertar os nossos irmãos desse vício, dessas impurezas. Que você possa trazer aos nossos irmãos a necessidade dessa purificação, que nós não fiquemos fissurados e busquemos algo tão superficial, mas que nós possamos ficar livres dessas tentações malignas. Portanto, Senhor, nos livra deste mal que assola a nossa sociedade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa sonde, meu filho, de 17 anos, não é falido hoje em dia muitos que dizer este, mas vamos tomar estas palavras sério. Estas palavras de 1 Coríntios 6,
versos 16 até 20. O grande pergunta é aceitável fazer sexo antes do casamento? A Bíblia é claro, não. Você oferece esta precaução com todos os argumentos. E também temos psicologia. Seja honesto. É provado que muitos divórcios onde na casamentos onde e outro tive relações sexuais ou tive várias relações sexuais antes do casamento. Por quê? Porque se você sabe se controlar e não tem sexo antes do casamento e ambos casar-se virgem, isto significa que tem autocontrole. E autocontrole é muito importante dentro do casamento. Um casamento não é fácil, tem vários testes, temos crianças, você precisa se controlar você mesmo. E se você praticar este autocontrole antes do casamento, isso ajudar seu casamento. E tem outra coisa, este é uma ordem de Deus ao Pai. 6.000 anos atrás tive a criação e Deus criou ao homem e mulher. E Deus mandou eles para ter sexo, como e outro. Esteve um casamento 6.000 anos atrás. E você pode dizer, antigo mandamento, não pode ter sexo antes do casamento, 6.000 anos atrás. Mas é verdadeira mandamento antigo, 2.000 anos atrás, como o nascimento de Jesus Cristo, o anjo Gabriel visitou Maria, prometida ao José. E o anjo diz, você será grávida. E Maria, como é possível? Eu não tenho relações sexuais. Ela não teve relações sexuais, mesmo prometida. Esta época é quase igual casamento. Mas ela não diz, mandamento 4.000 anos atrás, nós podemos ter sexo. Não, ela não teve relações sexuais com o marido prometido. E você não pode dizer, não fala mais hoje em dia, porque vamos ler Ezequiel 44,
verso 22. É um mandamento aos sacerdotes no futuro. Os sacerdotes, ao novo tempo, na grande tribulação, e eles obter este mandamento. Os sacerdotes poderão escolher a esposa somente entre as virgens de Israel. É futuro. Não é hoje, não é futuro. Eles só podem escolher uma esposa entre as virgens, não sexo antes do casamento. Vamos olhar para o texto básico de 1 Coríntios 6, de versos 16 a 20. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se tornar um corpo com ela. Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Palavras duras. Se unir como uma prostituta. Eles são homem, marido e esposa. E Jesus argumentou em Mateus 5, verso 28, se você olha com seus olhos e cobiça uma mulher, você está cometer adultério. Casamento, se unir, os dois se tornam um só. Assim, se você olhar pornografia na internet ou em livros, é pecado. Olha o que está escrito em Gênesis 24, verso 67. Isaac a levou para a tenda de Sara, sua mãe, e Rebeca se tornou sua mulher. Claramente dizendo, se tornou um. Não tive um casamento, antes ele levou Rebeca na tenda, não, ele entrou e Rebeca se tornou sua mulher. É a união dos corpos. Vamos voltar à criação. Adão era sozinho e por isso Deus criou Eve, sua mulher. E Adão e Eve, eles comerão do fruto proibido. E imediato o Espírito, como eles estavam capazes para comunicar com Deus, foi removado. E esta situação continua a ser hoje. Um incrédulo é incapaz para comunicar com Deus, o Pai. Somente uma pessoa que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor recebe o Espírito Santo de novo, e ele está capaz para ler e entender a Bíblia, orar
entender o que é a vontade de Deus e comunicar de novo com Deus, o Pai, pelo mediador Jesus Cristo. Por isso, está escrito aqui em 1 Coríntios 6, verso 16, que o Espírito habita no corpo de crente. União do Espírito. Assim, quando você peca pelo adultério, é pecado severo. Muitos gente dizem que todos os pecados são iguais. Não é o que a Bíblia ensina. Nós temos o Atos 5, verso 11, esta história de Ananias e Safira, o pecado contra o Espírito Santo como a punição de morte. Ananias e Safira, eles morrem, primeiro grau. Aqui em Coríntios 6 nós temos o pecado de segundo grau, o pecado contra o corpo, e todos os outros são fora do corpo, são pecados de terceiro grau. Vamos falar sobre este pecado de segundo grau contra o corpo, assassinato, homicídio culposo, suicídio. E se você quer saber mais, femicídio, porque eu vivo, o aborto, a violência, incesto, mas também tem fumar, droga, álcool, tudo o que está envolvido com seu corpo. Nós estamos hoje na época de carnaval e muito de usar álcool, droga, tem sexo livremente, nem sabe com quem eles dormem, engravidar, quando eles estão de droga, de álcool. É pecado severo, é contra o corpo, é severo. Assim, nós temos que nós entristecemos ao Espírito. Efésios 4, verso 30. E se você não ouvir o que o Espírito Santo está falando com você, para você continuar, e você fica tristeza ao Espírito Santo, enfim, 1 Tessalonicenses 5 diz: você extinguish o Espírito Santo. O Espírito Santo não falar quando você está pecando e você perde sua salvação. Ninguém está capaz para dizer porque a Bíblia não fala. Gente, cuidado e toma esta precaução de meu filho sério. É a mensagem de Deus, de Bíblia. Obrigado.